Eu fui desafiada nesta manhã para estarmos fazendo algo diferente, né? Nós vamos estar ministrando, eu vou ministrar uma parte e o Marco vai ministrar uma outra parte no culto. Assim como alguns de vocês já podem ter visto hoje de manhã pela internet, lá em Curitiba, né? O Marco, ele falou, olha, eu gostaria que você ministrasse uma parte e eu vou ministrar a outra parte. Então, eu gostaria de trazer aquilo que, a direção que o Senhor tem nos dado. Primeiramente, eu gostaria de ler um texto bíblico para as mães, né? Que você se coloque como mãe. Quantas mães nós temos neste lugar nesta noite? Levante a mão. Bastante mães, né? Aquelas que não são, serão, em nome de Jesus. Amém? O texto diz assim, só sumiu. A mãe, ela é paciente. A mãe, ela é bondosa. Ela não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus próprios interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. A mãe não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo crê, tudo suporta, tudo espera, e o amor nunca perece, ou a mãe. Esse texto eu recebi hoje pela manhã da Rose, da pastora em Curitiba. Era umas 9 horas da manhã, ela me mandou esse texto. Eu falei, olha que texto interessante, eu gostei muito do texto, e eu me coloquei nele, né? E aí, de manhã, ela começa o culto, lendo esse texto, eu achei interessante. E ela mandou para mim, ela falou, olha, eu gostaria que você lesse esse texto para a igreja hoje, né? Então, assim, o Senhor nos direcionou nesta manhã, para que nós pudéssemos estar ministrando a vida de vocês. Eu quero declarar isso sobre a sua vida, que realmente você como mãe possa ser esta mãe. O texto diz, quando o texto original diz, o amor não perece, o amor tudo suporta, o amor tudo espera. Este amor é o amor de Deus, e é o amor de Deus que tem sido derramado sobre nós, todos nós, mas hoje em especial as mães, né? Por isso nós temos todo esse poder de tudo suportar, de superar todas as coisas, né? E que este amor de Deus realmente possa ser derramado sobre os nossos corações. E que com este amor, que é o amor ágape, que é o amor que não tem interesse algum, que não espera absolutamente nada em troca, ama sem esperar nada em troca, que com este amor você possa amar os seus filhos, amar o seu marido, amar a sua casa e amar tudo aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Amém? Eu gostaria de trabalhar um texto com vocês que está em 1 Samuel, capítulo 1. Nós leremos neste momento, eu pedi para eles deixarem separado até o versículo 10, mas eu quero ler até o 5 agora, e depois ele coloca o restante. Esse texto que nós iremos ler, ele conta a história de uma mulher na Bíblia, que ela tinha uma grande dificuldade, ela tinha um grande problema, e ela esperava que algo grandioso acontecesse na sua vida. Ou seja, ela aguardava um grande milagre. Esta mulher esperava um grande milagre. Mas esse milagre não veio no momento que ela queria. Então, o tema da mensagem é: o que eu vou fazer enquanto o meu milagre não chega? Ou o que eu faço, o que eu tenho que fazer enquanto eu espero o milagre que Deus vai realizar na minha vida? Então, o que fazer quando eu espero um grande milagre? Guarda isso no teu coração. O texto está em 1 Samuel, capítulo 1, do versículo 1 ao 5, por gentileza. Havia certo homem de Ramadã, Zufitá, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho de Efraimita, Zufi.
Ele tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha 2 filhos, Ana, porém, não tinha filhos. Todos os anos, esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e para sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e as filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla ou uma porção dobrada, porque a amava, mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Tá bom, até aí. Depois eu continuo o restante. Eu pedi até os 5, né? Esse texto ele está trabalhando a história de Ana. Quem era Ana? Esse texto acontece no Velho Testamento, antes da vinda do Senhor Jesus. E aqui conta a história de uma mulher que eu imagino, eu me coloco no lugar dela, ela tinha um grande problema. Ela era casada com um homem que tinha 2 esposas. Naquela época, isto era permitido. A primeira esposa lá era a Penina. Penina tinha filhos e filhas, o texto diz. Mas Ana, ela não podia ter filhos. E naquela época, não ter filhos era um problema enorme, era um problema gigante. Porque naquela época, as mulheres não tinham valor algum. Elas apenas serviam para a procriação e para mais nada. Então, imagina uma mulher que, no seu tempo, a única coisa para a qual ela foi designada, ela não podia. A única coisa para que uma mulher servia era para ser mãe, e ela não podia. Então, ela tinha um problema muito grande. Eu não sei qual é o seu problema hoje. Você tem um problema enorme, gigante, que não tem uma solução? Aqui ela não podia ter filhos, mas qual é a sua necessidade? A necessidade da Ana era um filho. Qual era a tua necessidade? Qual é o seu problema? O problema da Ana não poderia ser resolvido. Não existia médico, não existia tratamento, não existia nada naquele momento. Simplesmente não tinha solução. Qual é o seu problema? Você tem problema com seus filhos? Você tem problema na sua casa? Você tem problemas financeiros? Qual é o teu pedido diante de Deus? Qual é o teu desejo diante de Deus? Ana tinha um problema, não podia ter filhos. Qual é o seu problema? Se hoje o Senhor Jesus chegasse para você e dissesse: qual é o seu problema? O que é que você quer que eu faça por você? Ou o que é que você tem colocado diante de Deus anos e não tem visto a resposta? Você tem um grande problema? Você tem uma grande necessidade? Talvez os seus filhos, talvez uma enfermidade, talvez um problema com o marido, talvez no seu casamento, talvez um problema financeiro. O que é que você tem? Qual é o seu problema? Você tem pedido uma solução para o seu problema? E nada tem acontecido? Mas o que é que você tem que fazer enquanto você espera? Nesse texto, nós vamos trabalhar 3 atitudes que Ana teve e que nós podemos aprender. A primeira atitude está no versículo 3. O texto diz assim, que todos os anos, o Eucana, que era o marido da Ana, catava essa filharada toda, as esposas, né? E ele subia ao templo para oferecer sacrifício a Deus. Naquela época, eles tinham o templo e eles iam apenas uma vez ao templo para oferecer sacrifício. Cada um pegava, o pai da família dava lá as ofertas para que cada um pudesse chegar diante do templo. E mesmo com um grande problema, Ana não deixava de ir ao templo.
Uma primeira coisa que nós podemos aprender com a Ana, mesmo diante das maiores dificuldades que você tem, a primeira coisa que nós precisamos aprender: não deixe de congregar, não deixe de vir à igreja. A igreja onde Deus tem te estabelecido, a igreja onde Deus tem colocado você. Na verdade, nós como mulheres, homens, nós temos uma grande tendência. Quando a gente tem um problema enorme, gigante, a primeira coisa que a gente faz é culpar Deus. Para que eu vou na igreja? Não adianta nada ir na igreja, não resolve nada, não acontece nada. Está vendo? Olha, eu vou lá todo dia, olha lá o que acontece. A primeira coisa que a gente faz: eu não vou mais na igreja. Outra coisa: não vou no grupo familiar. Para que ir no grupo familiar? Ir lá, abrir meu coração, rasgar meu coração, serve para nada. Primeira coisa que a gente faz. Irmãos, se nós temos um grande problema com Deus, agora você imagina o teu grande problema sem Deus na sua vida. A nossa tendência é culpar Deus e a igreja. É o nosso primeiro passo. E essa é a maior arma que o diabo tem usado. Porque você acha que igreja é invenção de homem? Você acha que foi homem que inventou uma reunião como essa para que a gente estivesse aqui? Não. Talvez isso aqui, essa organização, foram homens que fizeram. Mas a estratégia de uma igreja é de Deus. No Velho Testamento, ia uma vez por semana, ou uma vez por ano. Quando vem no Novo Testamento, ao derramar do Espírito Santo, sabe o que acontece? Eles começam a ir no templo diariamente. Lá em Atos, capítulo 2, diz: e se reuniam diariamente no templo e de casa em casa. É uma estratégia de Deus. Sabe por quê? Porque você sozinho é uma grande arma do diabo. Você sozinho é uma grande presa do diabo. Você sozinho não consegue vencer os seus problemas. Você não tem como. Deus estabeleceu assim. Nós, no Novo Testamento, ali em Atos, era todo dia. Todos os dias eles se reuniam de casa em casa e na igreja e no templo. Nós temos um ensino que é nos dado. Nós aqui, o modelo que nós temos como igreja é como um avião. Uma asa do avião, ele não tem como voar sozinha. Uma asa do avião representa as reuniões no templo. A outra asa do avião, o avião tem quantas asas? Duas asas. Se você tirar uma, ela não voa. Vai ficar um parafuso e não sai do lugar. A outra asa são as reuniões de casa em casa. São os grupos familiares, que às vezes você acha que não tem importância. Mas é uma estratégia de Deus para nós, como igreja, para nós vencermos as nossas dificuldades. Lá no grupo familiar, na reunião de casa em casa, você abre o seu coração, você coloca seu pedido, você faz que nem Ana, coloca teu desejo, e lá é orado, e lá você vai receber a resposta das suas orações. Há uma unção sobre isto. Você vai dizer: mas o meu líder não é bem assim. Mas para que eu vou abrir meu coração? Se você entender esse grande privilégio que nós temos como igreja, é uma estratégia de Deus para que você seja vencedor. Mas o que o diabo faz? Primeira coisa: brigou marido e mulher, não vou na igreja hoje. Pode ir você, eu não vou na igreja hoje. O marido ficou doente, não vou na igreja hoje. O filho ficou doente, não vou na igreja hoje. Gente, qual é o melhor lugar para você ter quando você tem um problema? É aqui, ó. É aqui que nós vamos vencer. Aqui que nós vamos ajudar uns aos outros. Eu estava pensando esses dias, existe uma... até a Juliana citou na reunião de mulheres na quinta-feira. Uma das grandes armas que o diabo tem usado é fazer com que a gente pense que a gente precisa ficar sozinho. Quando a gente tem um problema, a gente se isola. A gente não quer estar junto com outras pessoas. A gente fica à parte.
Se você fizer uma analogia com um rebanho de ovelhas, o Jesus nos trata como um rebanho de ovelhas. Existe um pastor, então vamos pensar no rebanho de ovelhas animais. Todas as ovelhinhas estão lá, e existe um pastor que cuida dessas ovelhas. E quando elas estão todas juntas, nenhum lobo ataca aquelas ovelhas, porque o pastor protege as ovelhas de qualquer ataque do lobo. Mas quando a ovelha está doente, enferma, está lá com a perninha quebrada, a primeira coisa que vai é ficar isolado. Aí o que acontece? Pode procurar na internet, tem vídeos, um monte de vídeos a respeito disso. Qual é a ovelha que o lobo vai atacar? A doente, a com a perna quebrada, a que está sozinha, a que está à parte do rebanho. A maior estratégia do diabo é te colocar à parte do rebanho. Não vou na igreja, pronto, não preciso disso. Então, o meu incentivo a você tem problema, não deixe de vir à igreja. Peça ajuda, vamos juntos, mas não fique à parte. Venha, vamos estar juntos, porque Deus está conosco, como igreja. Claro que sozinho você vai orar, mas há poder nisso aqui, porque é a estratégia de Deus. Não desista, não se afaste de Deus, não se afaste da comunhão. Ana tem problemas, ela não tinha filhos, mas ela não desiste. Ela vai e o tempo todo ela pede ao Senhor. Qual é o seu pedido? O que ainda não aconteceu? Qual é o teu desejo? O que você precisa? Eu diria para você, não desista. Não deixe de vir à igreja. Não deixe de congregar. Não deixe de ir ao grupo familiar. Porque há poder naquele lugar que vai transformar e que você vai ver Deus manifestando na sua vida. Amém? Em segundo lugar, versículo 5 e depois até o 8. Versículos 5 e 8. Quando o texto diz, mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, a sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor. Sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Versículo 8. Eucana, seu marido, lhe perguntava, Ana, por que você está chorando? Por que você não come? Por que você está triste? Será que eu não sou melhor para você do que mais 10 filhos? Eucana chega para Ana e dá um chacoalhão nela. E o meu segundo ponto é, observe o que Deus está fazendo. Por quê? Eucana chega para Ana e fala, Ana, por que você está chorando? Por que você está focada no teu problema? Afinal de contas, o marido dela, o texto diz que a amava. Amava mais do que a outra. Diz que a ela dava porção dupla. Ela tinha muito mais do que ela precisava. Mas ela não enxergava. O que ela enxergava? O problema, eu não tenho filho. Muitas vezes nós nos comportamos desta forma. Deus tem feito grandes coisas por nós. Nós temos o amor de Deus sobre as nossas vidas. Mas o que nós fazemos? Nós estamos focados no problema. Observe o que Deus tem feito e não foque apenas no seu problema. Muitos de nós estamos envolvidos, uma coisa assim, sabe? Sabe aquela coisa que a gente, é um termo, só olha para o seu umbigo, só olha para o seu problema. Parece que não tem mais nada em volta. E Eucana dá um chacoalhão na Ana, fala, Ana, olha aqui, veja bem, você não tem eu?
Será que eu não sou melhor? Olha para você. E o que nós poderíamos aplicar nas nossas vidas? O que é que você tem? Ok, você tem um problema. Mas você só tem problema? Deus tem feito grandes coisas por nós. Eu gostaria de, neste momento, que você pudesse tirar o foco do seu problema e olhar para Jesus. Quantas coisas boas Ele tem feito na sua vida? Ou só tem coisa ruim? Ai, parece que na minha casa só acontece coisa ruim. Não. Nós poderíamos listar muitas coisas boas que Deus tem feito. Só o fato de nós nos levantarmos nesta manhã, estarmos respirando, termos vida, já é um presente de Deus. Você tem filhos, é um presente de Deus. Você tem uma casa, é um presente de Deus. Você tem família, é um presente de Deus. Você tem lá, não sei, um carro, é um presente de Deus. Não são só coisas materiais, mas Deus tem feito grandes coisas por nós. Não é que eu não quero valorizar o seu problema, eu apenas quero que você perceba que existe algo mais importante. Se você ficar focado apenas no seu problema, você vai sucumbir no seu problema. Às vezes, nós olhamos apenas para aquilo que nós não conseguimos, aquilo que nós não temos. Nós nos comportamos como crianças diante de Deus. Esses dias, aconteceu algo bem interessante com o Marquinho, o bebê lá em casa. Ele queria muito um brinquedinho. Ele queria, porque queria um brinquedinho. E ficou pedindo. E esse dia que a gente foi lá no Paraguai, eu achei o brinquedinho. As meninas que estavam comigo, estavam atrás, tudo quanto é lugar, eu ia atrás do tal do brinquedinho. E achei o brinquedinho. E trouxe. Pensa na criança feliz. No dia seguinte, ele olhou para mim. Vovó, mas não tenho carrinho. Eu não tenho carrinho. Daí eu falei, meu amor, você precisa ser grato por aquilo que você tem agora. E aí hoje, quando eu estava preparando aqui, escrevendo aqui, né, me veio ele na minha mente. Quantas vezes a gente se comporta exatamente assim? A gente quer, bate pé. Aí Deus dá. Aí você fala, mas eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. E aí a gente se comporta exatamente como uma criança de 2 anos de idade. Quantas coisas Deus tem feito na sua vida? Deus tem nos dado saúde. Deus tem nos dado um trabalho. Deus tem nos dado força. Deus tem nos dado uma casa. Deus tem nos dado uma igreja, onde nós temos aprendido uma boa palavra, que nos alimenta, que nos sustenta. Não foque no problema. Tire os seus olhos e veja apenas aquilo que Deus está fazendo. Porque quando nós focamos apenas no problema, nós perdemos o grande mover de Deus nas nossas vidas. Deus tem grandes promessas para as nossas vidas. Olhe para as bênçãos que você tem. Aprenda a ver além dos problemas. E não permita que os problemas impeçam de você ver as bênçãos de Deus. Deus tem nos dado promessas maravilhosas. Por exemplo, se nós formos olhar na palavra do Senhor a respeito de promessas para filhos. Eu lembro um período quando os meus filhos estavam dando bastante problema. Eu orei ao Senhor, falei, Senhor, eu preciso de uma palavra. E o Senhor me deu um texto no livro de Salmos, que aquilo eu me apeguei de uma forma que eu constantemente declaro essa palavra sobre a vida deles. Eles nem imaginam, né, o que é. O Senhor diz lá no texto, é um texto de Salmos, ele fala que os teus filhos serão governantes nesta terra. Os seus filhos habitarão e possuirão a terra. Eu comecei a declarar, Deus, meus filhos governarão. Os meus filhos são bênçãos do Senhor. Isaías 54, versículo 13, diz que os nossos filhos serão ensinados do Senhor. Os nossos filhos, eles são
bênçãos do Senhor. E o texto ainda diz que grande será a paz na vida dos nossos filhos. Nós precisamos crer nisso. Nós não podemos focar no problema, mas você tem um problema aí. Você deseja que Deus realize algo, mas foque no que Deus já tem feito. E Deus fará grandes coisas. Ele fará milagres na sua casa. Enquanto não chega um milagre, agradeça ao Senhor. Foque no que você tem de bom. Não foque no ruim. Foque nas coisas boas que Deus tem te dado. E em terceiro lugar, use as armas espirituais que você tem. Quais são as nossas armas espirituais? A primeira arma que nós temos é a palavra de Deus. A palavra, ela é a nossa arma. E em segundo lugar, assim como Ana, nós temos a oração. Então, as nossas armas espirituais são a palavra de Deus e a oração. O texto é o versículo 10, por gentileza. O versículo 10 diz assim: e com a alma amargurada ou entristecida, chorou muito e orou ao Senhor. Terceira coisa que Ana fez foi orar. Ela orou a Deus colocando o seu pedido. A terceira coisa, a primeira, não se afaste da casa do Senhor. Não se afaste do convívio dos irmãos. Segundo lugar, observe o que Deus está fazendo e não foque no seu problema. E em terceiro lugar, use as armas espirituais, que são a palavra e a oração. Eu gostaria de desafiar você. Coloque o seu pedido em oração ao Senhor. Abra o seu coração lá no grupo familiar. Eu sempre tenho dito isso, a gente aprendeu assim. Se você estiver fechadinho assim, ó, né, existe uma grande escuridão lá dentro. Quando você abre, a escuridão vai embora. Quanto tempo você está sofrendo desnecessariamente apenas porque não entendeu a necessidade de abrir o seu problema? Não tenha vergonha. Abra, seja transparente. O Senhor vai conceder o seu pedido. Mas ore, creia e caminhe por fé como se você já tivesse recebido. Qual é o seu pedido? Você quer um milagre na vida dos seus filhos? Começa a orar, a declarar: os meus filhos são heranças do Senhor. Os meus filhos são benditos do Senhor. Os meus filhos são ensinados do Senhor. Não permita que o diabo leve os seus filhos. Você é a autoridade sobre a vida dos seus filhos, sobre a sua casa. Mas você precisa crer na palavra do Senhor. A palavra do Senhor tem inúmeras promessas para nós como família. Mãe, Deus tem te levantado na sua casa como guerreira de oração. Ore. Há poder quando nós mulheres oramos, sim. Deus pode fazer grandes coisas, sim. Ore, não permita que o diabo invada a sua casa. Mas você precisa crer naquilo que você ora. Você precisa crer no que você declara. Quando nós temos fé, nós precisamos ter fé em Deus e na sua palavra. E o que é fé em Deus? Fé é crer que Deus fará aquilo que Ele disse que faria. Qual é a promessa de Deus na sua vida? Creia que Ele fará. Ele disse, Ele vai fazer. Deus não mente. Deus não mente. Deus disse que os seus filhos serão benditos do Senhor. É assim. Deus disse que eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. É assim. Eu preciso crer e declarar isso em nome do Senhor Jesus. A palavra diz que os nossos filhos todos serão benditos do Senhor e grande será a paz na nossa casa. Outro texto diz que onde colocar a planta dos nossos pés será meu. Então declare, caminhe e declare. Caminhe declarando: onde eu piser a planta dos meus pés será meu. Então Satanás, saia daqui. Você não tem poder. Você não tem autoridade na minha casa, na minha vida, na minha família, na vida dos meus filhos. Você não pode estar aqui. Saia
mas nós precisamos crer que é assim. Satanás, essa casa é minha, os filhos são meus. Você não pode tocar neles. Use as armas que você tem para vencer. As nossas armas não são carnais. As nossas armas são espirituais. Há um tempo atrás, nós assistimos um filme aqui como igreja, que a gente estava ministrando sobre família. E a gente assistiu esse filme e mexeu muito conosco. E eu gostaria de passar um textinho desse filme, onde a mulher, ela entende esse princípio. E ela, então, começa a declarar. E a partir do momento que ela entende e começa a declarar isso, começa a mudar a sorte na casa deles. Então, eu gostaria que nós pudéssemos assistir esse trecho. Apaga aqui. Eu não sei onde você está, diabo. Mas eu sei que pode me ouvir. Já brincou com a minha mente. E já aproveitou o suficiente. Já chega! Agora acabou! Jesus é o Senhor desta casa. E isso significa que não existe um lugar para você aqui. Então pegue suas mentiras, seus esquemas, todas as acusações e saia daqui. Em nome de Jesus. Você não vai ter meu casamento. Não vai ter a minha filha. E com certeza não vai ter o meu homem. Agora esta casa está sob nova gestão. E isso significa que você está fora. Amém. Na verdade, eu quero desafiar a você a se tornar uma mulher assim, desta forma, que ela entende a posição que ela está e assumiu a posição dela. Ela começa a falar com o diabo com autoridade. E o diabo estava dentro da casa dela, agindo dentro da casa dela. Naquela hora, ela começa a falar como se ela pudesse ver o diabo na sua frente. E ela vai empurrando ele para fora. E vai botando ele para fora. Saia daqui. Irmãos, irmãs, use a autoridade que Deus tem te dado. A arma espiritual mais poderosa da face da terra é a oração. Eu não sei qual é o seu problema, mas chega lá na sua casa agora e faça isso, declare isso. Vai junto com seu marido. Satanás, você não vai mais aqui, você não tem mais poder nessa casa. Começa a orar, começa a caminhar, começa a declarar que cada espaço daquela casa é do Senhor Jesus. Unja a sua casa, pega óleo, unja a sua casa, unge seus filhos. Você vai ver o poder de Deus sendo manifesto na sua casa, em nome do Senhor Jesus. Assuma o seu papel e não fique apenas como uma vítima, reclamando daquilo que você não tem, mas seja poderosa em Deus e supere todos os problemas que a vida tem colocado diante de você. Mas seja mais do que vencedora em Cristo Jesus. Você é mais vencedor em Cristo Jesus. Você sozinho lá na sua casa, não. Você é uma presa fácil para o lobo. Mas como igreja, como corpo, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Busque textos da palavra do Senhor, que fale a respeito das promessas do Senhor para a sua casa. Declare, leia em voz alta, prega na geladeira, prega na porta, para que você possa estar constantemente se lembrando das promessas de Deus na sua vida, até que o milagre chegue na sua casa. Haverá um milagre. Os seus filhos são e voltarão para o Senhor Jesus.
O seu filho terá cura. Você terá o emprego que você deseja. O seu marido pode estar desempregado. O Senhor abrirá portas, porque Deus fará assim. Nós veremos o milagre do Senhor Jesus na nossa casa. Então, mulheres, se posicionem em Deus e você verá grandes coisas que o Senhor vai fazer. E para encerrar, eu quero ler um texto que diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a graça do Senhor Jesus. E o Senhor sobre ti levanta o seu rosto e te dê a paz. A paz que você deseja. Qual é o seu problema? Qual é a sua dificuldade? O Senhor fará um grande milagre. E até que esse milagre não ocorra, nós estaremos juntos, perseverando juntos, para que nós possamos ver o milagre do Senhor se manifestando. Amém? Deus abençoe a sua vida. Antes de chamarmos as crianças, eu quero ainda compartilhar uma breve meditação. Hoje é o dia das mães. E eu gostaria de falar com os filhos presentes. Porque eu creio que, se nós tivéssemos que presentear a nossa mãe, se ela pudesse externar um pedido, um presente, com certeza, isto estaria relacionado aos filhos. Ontem eu fiz uma pegadinha no Café das Mães. Fiz uma pegadinha. Eu cheguei e perguntei para as mães presentes ali: qual é o bem mais precioso de uma mãe? Quem não estava presente ontem vai responder. Qual o bem mais precioso de uma mãe? Como? Os filhos? Não, o marido. Eu fiz essa pegadinha, porque todas foram unânimes, né? Qual o bem mais precioso de uma mãe? Os filhos. Não, o marido. Nós chegamos antes. Nós chegamos antes. Mas só quem é mãe e pai sabe o que é amor por um filho. Amor por um filho. Muitas vezes nós, filhos, não entendemos algumas atitudes dos nossos pais. E você só vai entender quando você for mãe. Quando você for pai. É assim. Você só vai compreender a sua mãe, compreender o seu pai, quando você estiver com esta função, com essa responsabilidade. Com essa responsabilidade. Porque até então, existe um distanciamento, às vezes, muito grande, na medida que os nossos filhos vão crescendo. Vão crescendo. É uma sensação diabólica de perda. De perda. Mas não é essa a vontade de Deus. Para a sua vida, para o seu lar. O crescimento natural dos nossos filhos, quando se tornam crianças, quando se tornam juniores, adolescentes, jovens, o crescimento natural é algo natural, é algo projetado por Deus, onde os nossos filhos vão constituir família também. Deixará o varão seu pai e sua mãe e se unirá à sua esposa. Você pode imaginar, você mãe que tem um filho pequeno, você entregando a sua filha, a sua princesinha no altar para um marmanjo? No altar, para um marmanjo. Mas esse é o projeto de Deus, isso aconteceu conosco. Isso aconteceu conosco. Não é porque nós deixamos de amar, ou amamos mais, ou amamos menos. É o processo natural da humanidade, da criatura de Deus, dos filhos de Deus. Agora, filhos, quantos são filhos que os pais estão aqui? Fiquem em pé. Quantos filhos aonde os pais estão aqui? Os pais, tanto o papai quanto a mamãe. Fiquem em pé. Estão presentes aqui. Eu também estou em pé aqui. Ok, pode sentar. Legal. Eu quero ler um texto para vocês aqui,
que diz o seguinte: ouça, filho meu, a instrução de seu pai, e não despreze o ensino da sua mãe. Essa instrução, esse ensino, eles serão um enfeite para a sua cabeça e um adorno para o seu pescoço. Meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Se aqueles que se dizem amigos tentarem seduzir você, tentar inventar, mostrar algo diferente daquilo que os teus pais têm instruído você, daquilo que teus pais têm ensinado você, a Bíblia diz: não ceda. Não acredite nessas mentiras. Não ceda a esses amigos. Não ceda ao mundo, não ceda ao mal. Se disserem, venha conosco, não vá. Cuidado, cuidado. Meu filho, não vá pela vereda dessa gente. Afaste os pés do caminho que eles seguem, pois os pés deles correm para fazer o mal, estão sempre prontos para derramar sangue. Não siga as instruções, não siga as orientações dessas pessoas, porque elas desejam o teu mal. Meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai e não abandone o ensino de sua mãe. Amarre-os sempre junto ao seu coração e ata-os ao redor do seu pescoço. Quando você andar, eles o guiarão. Quando você dormir, o estarão protegendo. Quando você acordar, falarão com você. Pois o mandamento é lâmpada, instrução é luz, e a advertência da disciplina são caminho que conduz à vida. Olha só, a advertência da disciplina, quando os teus pais te advertem, quando os teus pais te chamam a atenção, isso é para te dar vida, não é para destruir você, não é para expor você, não é para maltratar você, não é para desonrar você, é porque eles amam você, e essa disciplina, essa correção vai te dar vida, porque eles sabem o que é melhor para você, eles sabem o que é melhor para você. Outro texto, em Provérbios capítulo 10, o filho sábio dá alegria ao pai, o filho obediente, o filho sábio dá alegria ao seu pai, o filho tolo é a tristeza da sua mãe. Se nós pudéssemos presentear hoje as nossas mães, eu creio que haveria um pedido unânime no coração da sua mãe, você que ficou em pé, aonde sua mãe está presente. Mamãe, o que você mais desejaria na sua vida? A obediência dos filhos. A obediência dos filhos. A obediência dos filhos. Sabe quando você desobedece? Você desonra os teus pais. E a Bíblia diz que você é a tristeza da sua mãe. O filho tolo traz tristeza ao coração da mãe. Qual filho que quer entristecer o coração de uma mãe? Qual filho que quer entristecer o coração de um pai? Isso acontece quando você desobedece os teus pais, quando você não honra os teus pais. O filho sábio dá alegria ao seu pai, mas o tolo despreza a sua mãe. Ouça, filho meu, e seja sábio. Guie o seu coração pelo caminho. Não ande com os que encharcam de vinho, nem com os que empadurram de carne, pois os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a sonolência os vestirá de trapos. Ouça o seu pai que o gerou, não despreze sua mãe quando ela envelhecer. Não despreze sua mãe quando ela envelhecer. Interessante, né? Que quando os jovens entram na fase da adolescência e juventude,
esse texto está bem claro. Estar com os beberrões e estar com os glutões. Em qualquer festinha que você vá, pode ser uma festinha de 10 anos de idade, pode ser uma festinha com criança de 1 ano de idade, há comida e bebida. A comida e a bebida. Só que quando o adolescente, quando o júnior começa a crescer, ele já não quer mais a presença do papai e da mamãe. Ele é convidado para uma festinha e lá vai ter comida e vai ter bebida. E o texto adverte. Não ande com os que se enchem de bebida. Porque o problema não é a bebida, o problema é o excesso da bebida. As pessoas bebem, as pessoas comem demais, bebem demais. Isso é abominação, isso é glutonaria, isso é bebedice, isso é pecado. Isso é pecado. Um alcoólatra que é alcoólatra hoje, ele começou bebendo muito, sim ou não? Um alcoólatra que é alcoólatra hoje, ele começou bebendo muito, sim ou não? Não. É sempre aos pouquinhos. Sempre aos pouquinhos. Eu estou com a minha mãe aqui. Eu não lembro de ver na minha casa bebida alcoólica. Não lembro. Bebida exposta, bebida alcoólica. Eu não lembro disso. Eu não lembro. Porque qual o perigo da bebida? Qual o perigo da bebida? É a continuidade, é a constância. A constância. Principalmente no país onde nós vivemos, né? O índice de alcoolismo, o índice onde esse demônio age, é muito forte, é muito forte. E nós não podemos brincar com isso. Não podemos brincar com isso. Agora, nós como pais, filho, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Faça o que eu mando, não beba, mas eu posso beber. Eu sei controlar, eu sei dominar. Não sabe, cuidado. E o texto está dizendo, cuidado, não ande com os que encharcam de vinho, nem com os que empanturram de carne, pois os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a sonolência os vestirá de trapos. Ouça o seu pai que o gerou, não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. O próximo texto. A vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. A disciplina, a vara da correção dá sabedoria, traz vida, mas a criança que é entregue por si mesmo, aquela criança que manda e desmanda em casa, aquela criança que domina os pais, domina as mães, aquela criança que não tem limite, aquela criança que faz o que bem entende, a Bíblia diz que é vergonha de quem? É vergonha de quem? Vergonha da sua mãe. Vergonha da sua mãe. Por quê? Porque não existe autoridade, não existe disciplina, não existe orientação, não existe princípios estabelecidos. Por isso, filho, quando seu pai, sua mãe disciplinam você, orientam você, ensinam você, existe um propósito espiritual maior. E nós precisamos ensinar a criança a ser rebelde. Nós precisamos ensinar a criança a desobedecer. É algo impressionante, impressionante. A estutícia da criança está no coração dessa criança. E por isso nós precisamos ensinar, nós precisamos orientar essas crianças no caminho em que elas devem andar.